verso 19 e 20. Amém? Está escrito assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. No 19 e 20 está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra, guarda a sua entrada e a sua saída. O Senhor guarda os seus ossos, não deixará de quebrar. Uma outra versão: o Senhor dos exércitos guarda a nossa vida. A vida nossa é guardada por Deus. Não é por remédio, não é por autoridade da terra, é por Deus. Esses dias eu estava lendo o livro de Jeremias e de Ezequiel, coloquei no grupo e dei para todos os meus contatos, não sei se foi o livro seu também, onde Deus ele usa Jeremias tremendamente, dizendo que as ovelhas que estão sendo dispersas, as doentes, não se preocupasse nenhum dos pastores de Israel, porque eu, o Senhor, teu Deus, cuidarei de todas elas e curarei as suas feridas. Irmãos, você vai ler o capítulo 23 de Jeremias, pastores, você vai ver que aí ela é um cuidado que Deus tem, que os pastores de Israel não tinham com as ovelhas, mas Deus tinha. Vocês querem as ovelhas gordinhas, sabia, que não dá trabalho, que tem muita lã para você pegar, comer a gordura da lã. As outras tomadas do meio que você não quer, pois eu quero. E assim, gorda eu matarei. A Bíblia fala, está escrito lá em Jeremias 23, Deus diz que o matará, não só as ovelhas gordas, mas também todos os profetas que feriu o coração de Deus. Deus fala através de Jeremias: como o meu coração está ferido por causa de vocês, profetas, que pregam aquilo que eu não mando você pregar. É mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida da sua família e da minha família. Não precisa ajudar ninguém para a oportunidade. Não ajuda. Eu não é assim. A minha visão ela é diferente. Eu sempre procuro transmitir um evangelho fácil para todo mundo compreender, todo mundo entender. Eu não sou tipo uma pessoa que está fazendo visão aonde está como aconteceu, senhoras. Se ele não estivesse aqui, eu viria aqui congregar. Cadê o Marcelo? Fez com que eu saísse, fez com que eu saísse com minha família, e eu percebi que isso foi um limite, porque até agora essa pessoa não apareceu. Queria realmente tirar eu daqui, e tiraram, mas eu estou voltando, viu? Estou voltando. Quando eu estiver aqui com a nova e a casa não for unida, estarei dando apoio, ajudando vocês aqui. Não só apenas pregando, mas também contribuindo, porque eu gosto de contribuir também com as minhas ofertas. Eu gosto de contribuir. Agora, só as aflições eram muitas sim. Mas Deus ele livra todas, Deus ele vai livrar. Todo problema, de toda situação que você estiver passando, estiver enfrentando, não olhe para o homem, não olhe para a cara feia, não olhe para quem está falando mal de você, porque, irmãos, se Jesus está ouvindo que o povo falava com Jesus naquele tempo, Jesus tinha desistido de ir à cruz para morrer por mim e por você, A gente tem que olhar, como que aí é Deus 12, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, a gente olhar para os problemas, olhar para aqueles que não querem nos ajudar, que nos odeiam, que falam mal da gente. Se a gente for parar para brigar, para levar, porque tem coisa que a gente está vontade de levar para a justiça, de levar para o tribunal. Mas a gente faz o quê? Vai para a delegacia de Jeová, que é o guarda da gente. Joga o joelho e diz: papai, cuide daquela pessoa desequilibrada, desequilibrada, sem noção, pessoas invejosas, problemáticas, complexadas. Cuide
dele, entrega na mão de Deus, porque Deus ele vai agir sobre aquela pessoa que está me perseguindo, amém? E aí eu concluí aqui, fechando com chave de ouro, deixando um texto, mais um texto bíblico, quando Jesus disse assim, que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse, tenha bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. E se nós estivermos com Jesus, nós vencerá, meu irmão e irmã. Apenas se prepare e fique naquilo que Deus te chamou para você fazer, né? Continue cavando o poço, faça como Jacó fez. Jacó cavou o poço e alguém pulou. Ele foi lá na frente, cavou outro, alguém foi lá e pulou. Jacó não, Isaac, né? Aí Isaac chegou, cavou o poço, tudo, foram lá e tomaram de novo. E Jacó não estava nem preocupado. Jacó, ele andava, né, abrindo, ele montava a tenda. A primeira coisa, antes dele montar a tenda, antes dele cavar o poço, ele preparava voltar. Voltar, tenda e poço. Isso aqui dá uma mensagem tremenda sobre essas três coisas aqui, né? Três pontos importantes. E Jacó, Isaac, ele praticava essas três coisas, né? Por isso que Deus foi com Isaac. Por isso que Deus honrou Isaac, né? Isaac era pai de Jacó, Isaac era filho de Abraão, né? É isso? É isso, meu irmão? Deus abençoe. Até aqui, que Deus me deu meu coração para falar. Para que eu possa oportunidade do nome de Jesus. Ministrante eu te vi, parado à beira do caminho, pra debaixo sem direção, me sentindo tão sozinho, coração batendo, angustiado em seu peito, você vive lá aos momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Já foi o inimigo contra ti se levantar. Governantes poderosos para te guardar. Foi ungido, foi redido, separado para vencer e reinar com ele. Glória a Deus! Deus vai na frente, garantindo a vitória para os seus, quebrando as correntes, chegando os inimigos como Deus. Vai sair a quadra rocha, por esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no peito, os caras do milhão, jovem de Faraó, exaltou a Israel, de saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, um adeus no mesmo Deus. Elohim, Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é dos verdadeiros, ele que amou primeiro, se levanta desse chão. Elohim, Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, mas o destino não.
beira do caminho, cabisbaixo sem direção, se sentindo tão sozinho, coração valente, criado em chuveiro, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora mesmo Deus vai tirar você desse medo. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, pelos demônios poderosos vai te matar. Foi o dia que separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, dando a vitória para os sinceros, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos com ele. Vai sair com a rocha, por esse Deus não há quem possa, não há como não ser. Lá no leste, os estranhos virão, então o faraó exaltou a Israel, de saber que aquele povo não estava só. Faz a boca e vira a vida, pra não ter uma saída, uma vez conhecido. Elohim, Shaddai, Adonai, agora o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, ele cria amor inteiro, levanta e chama. Elohim, Shaddai, Adonai, agora o nome dele. Faz a morte vira vida, mas não tem uma saída, mas o Senhor campeão. Faz de mim campeão. De nós, que cada um de nós, meu Pai, possa exercer, meu Pai, aquilo que o Senhor chamou, meu Pai, que a gente possa, a cada vez, meu Pai, buscar mais, cavar mais o poço, meu Pai, buscar o conhecimento, meu Pai, se preparar, se capacitar, pois o Senhor que chama, é o Senhor que prepara, meu Pai. Então, se o Senhor chama, meu Pai, prepare cada um de nós, cada um, aquilo que o Senhor nos chamou, para que a gente possa fazer um serviço de qualidade para o Senhor, meu Pai, para o nome do Senhor ser glorificado. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, leve cada um de nós, meu Pai, para os nossos lares, dando uma boa noite de sono, abençoando cada um de nós, abençoando o nosso pastor, e essa instrução que foi dada, que foi bem proveitoso e edificante. Ajuda nós a entendermos, refletir e também viver e praticar, em nome de Jesus. Amém. Toma! Pastor Eliseu Rodrigues dá uma surra de vara verde tão grande em católico que só restou ele ficar com cara de nádegas ao vivo. Refutado com sucesso. Veja até o final. O centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, versículo 6, nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança. Ó. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo, para defender a construção de imagem e, ao mesmo tempo, defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Tem os ângulos lá, né?
Eu vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes, eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso, Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento a ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Sim, Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens. Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto. E Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostrar. São dois. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha a distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Existe uma verdade que muita gente nunca ouviu dentro do sistema religioso sobre o dízimo. O dízimo nunca foi uma obrigação para a igreja de Jesus. A ideia de que cristãos são obrigados a entregar 10% de sua renda é uma construção religiosa usada há décadas para pressionar, controlar e explorar financeiramente pessoas simples que querem agradar a Deus. Quando abrimos a Bíblia com honestidade, vemos que o dízimo aparece no Antigo Testamento como parte da lei dada exclusivamente à nação de Israel. Ele não era dinheiro, nem salário, não era para luxo de templo ou líderes religiosos. O dízimo era alimento da terra, como grãos, vinho, azeite e também animais do campo. Isso está claro em textos como Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos 22 ao 29. Servia para sustentar os levitas, que não tinham herança de terra, e também para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Nunca foi um sistema de arrecadação financeira para templos e nem um mecanismo de enriquecimento de líderes religiosos donos de denominações. Mesmo assim, muitos pegam, por exemplo, Malaquias 3:10 e usam esse texto como uma arma para ameaçar pessoas, dizendo que quem não entrega o dízimo está roubando a Deus e que será consumido pelo devorador. Mas basta ler o contexto para perceber que Deus estava repreendendo. Eram os sacerdotes de Israel que estavam corrompendo o sistema do templo. Não era uma mensagem para cristãos 2000 anos depois. Isso é manipulação de texto bíblico. Agora vem o ponto mais sério. Depois da ressurreição, o Novo Testamento nunca mais mandou a igreja pagar dízimo. Não existe um único mandamento apostólico obrigando cristãos a entregarem 10% de sua renda. Pelo contrário, em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Observe bem a frase, sem obrigação. O evangelho não funciona por cobrança, funciona por liberdade. Mesmo assim, muitos líderes continuam ensinando isso porque o sistema depende dessa arrecadação para sobreviver e usam esse mecanismo para pressionar as pessoas. Então criam nessas pessoas medo, ganância e culpa, uma pressão sobre essa gente. Dizem que quem não paga o dízimo será amaldiçoado, que a vida financeira não prosperará, que Deus fechará as portas. E nada disso é verdade. Nada disso está no Evangelho. Jesus nunca condicionou bênçãos ao pagamento de porcentagens. A graça de Deus não é comprada. A Igreja de Cristo nunca foi um sistema de cobrança espiritual. A generosidade cristã sempre existiu, mas ela nasce do amor e da consciência, nunca da ameaça, da manipulação. Pastor? Ô pastor, eu trouxe esse rapaz aqui porque o senhor sabe, faz muito tempo que eu frequento a igreja e está uma alma perdida. Olha, perdeu mulher, perdeu filho, não tem nada. Olha, pense num lixo que tá esse homem. Não tem nada. Pense numa pessoa que não vale nada. Não tem cartaz de uma cachorra, não tem. Entendeu? Vive dormindo no chão, por todo canto. Não tem nada, nada, nada.
Mas uma pessoa dessa não tem nada a oferecer pra gente. Tu sabe, né? Sim, mas qual é o papel da gente? É resgatar almas perdidas? Mas a gente tem que resgatar alguém que tenha algo a oferecer pra igreja e pra nós. Tu sabe muito bem, Pois né? isso aqui só tem a vida, mesmo assim tá emprestado. Não tem nada. Tá vendo a cara dele não, cara lisa não. A nossa igreja não é abrigo, não. Eu sei, pastor, mas aí... mas você, o que o senhor diz tanto lá? Todo dia, todo dia. Não, você sabe, aquilo dali é pra enganar os bestas. É só o H, é? Oxe, não é não, é. O senhor não vale a peste. E o que é que eu faço com ele? Eu vim Devolve lá onde tu encontrou, no lixão. prometendo tudo. O senhor tem nem 10 conto pra eu comprar um pacote de bolacha pra essa peste. Eu vou dar R$5, bota ele numa lotação pra outra cidade. Então pronto, vai ser o jeito, viu? Deus, Pai amado, Pai querido, apresentamos, meu Pai, esses nomes que está escrito aqui nesse caderno, meu Pai. Meu amado, apresento, meu Pai, o nosso país. Aleluia! A gente sabe que esse ano, meu Pai, é um ano eleitoral. É um ano onde muitos vão nas casas pregar a teologia, apresentar e prometer o que não pode cumprir. Que nós, como igreja, meu Pai, está atento às propostas de Jezabel, de Baal, que a gente vê, meu Pai, no nome de Jesus, vigiar mais, ter mais prudência. Eu apresento cada pedido, meu Pai, se for na área jurídica, na área da saúde, eu não sei qual área, ou na família, ou na família. Meu Deus, o Senhor vem resolver. Venha colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Venha, meu Deus, nos proteger, nos livrar, meu Pai, nos malfeitor, daqueles que nos tareja, nos lança, de maldição, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha quebrar, Senhor, toda a maldição hereditária da família. Venha, Pai, restaurando ministério, restaurando saúde. Venha, Deus, nos protegendo, livrando de todo mal, de engordo, de inveja. Toda seta, toda trabalho do maligno, venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Eu apresento cada nome aqui, meu Pai. Faça, meu Pai, segundo a sua vontade, não a nossa. Coloque no lugar aquilo que estiver fora do lugar, meu Pai. E venha, meu Deus, repreendendo todo espírito contrário, toda palavra maldita lançada contra nós, como sua palavra diz, Isaías 54, 17, que toda ferramenta forjada, preparada contra nós, não venha prosperar, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, chegue com providência no lar, em nossa casa, no nosso governo, está aí, meu Pai, a eminência, para que haja tranquilidade, para que a gente possa ter paz, porque quando tem, meu Pai, quando o Senhor está no controle, a paz ela reina. Pai Deus, tirando toda contenda, toda palavra, meu Pai, que é preferida, meu Pai, negativa, meu Deus, todas aquelas pessoas que são pessimistas, meu Pai, que não venha nos atingir, porque nós temos que ser otimistas. Ajuda, Espírito Santo, ajuda a sua igreja a marchar, ouvindo a vitória na vida de cada um de nós. Abençoa, meu Pai, essa noite, este culto, pois esse culto é para ti, meu Pai. Porque tudo foi feito para ti, tudo foi feito, meu Pai, para todas as coisas, para o Senhor, meu Pai. Tudo foi feito para exaltar o teu nome. E esse culto racional dessa noite é para trazer a sua presença, para que através da sua presença haja, meu Pai, abundância, restauração, cura, libertação e salvação. Em nome de Jesus. Também, meu Pai, a irmã da minha casa do Senhor que pediu oração, meu Pai. Que o Senhor esteja com providência no lar dela, na casa dela. Que se for a tua vontade, o trabalho seja aberto ali, meu Pai, pelo esse ministério, pela Igreja de Deus do Brasil, naquele lugar. Que Deus abençoe nós, naquela cidade, em todas as regiões do Senhor. Abençoa cada um de nós nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Vai tocando o Espírito de Deus, vai fazendo a obra, meu Pai, vai visitando corações, em nome de Jesus, quebra jugo de enfermidade seja quebrado agora, jugo da desigualdade social, do preconceito, da discriminação seja quebrado agora, em nome de Jesus, todo jugo da maldade, jugo da falsidade, da inveja, seja quebrado agora, todo jugo feito e colocado na mata verde, na cachoeira, lá no cemitério, na encruzilhada, na mata fechada, seja quebrado agora, desfeito agora, todo trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumba, de simpatia, seja desfeito agora, todo jugo da vontade, do mal, da falta de liberar perdão, seja desfeito agora, seja quebrado agora todo o mal, em nome de Jesus, visita os hospitais, visita os presídios, visita o nosso ponto de prostituição, visita os lugares da biqueira, onde vende droga, onde as pessoas estão se prostituindo, adulterando, em nome de Jesus, agora todo espírito contrário, todo espírito de engano, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Esse que vos fala é o evangelista Ivani Barbosa. Estou aqui com um amigo, o meu vizinho, né? Ele está aqui futuramente para fazer aqui a casinha, né, do seu terreno. E aqui não pode mais ser doado, pois já tem a pessoa que vai ser construído para ele morar com seu filhinho, né? A filhinha, né? A filhinha, né? Sua esposa, um cabo trabalhador, um cabo do bem, né? Então, esse pedaço de terreno aqui, ó, eu quero dizer a você, o seu secretário, que, né, dá conta dessa sobra desse terreno aqui para doar, né? Porque, na realidade, não ia ser nem para ele nem para mim, mas eu vou abrir mão, vou só apenas puxar aqui um pouquinho, direto para cá, e esse restante vai ficar para ele aqui fazer a sua casa, para ele morar com sua família. Eu sou secretário que pediu para que eu fizesse a cerca aqui, não vou fazer, pois porque eu estou para vender a casinha. Se eu vender, quem vai ficar com a casa fica com o terreno, né? Então eu vou ceder, eu estou cedendo o terreno para um amigo aqui. Como é que é o nome do amigo? Você Mané. Né, né? E esse que eu falo é o evangelista Ivani Barbosa. Deus abençoe a todos nesse dia de hoje, amém? Bom dia, minha gente. Aqui é o Beco do Troca. Consegui comprar aqui uma chibanca. Comprei uma chibanca aí, ó, com cabe tudo aí. Adivinha quanto foi? R$25 na loja. Uma chibanca dessa na loja, ela custa R$80 só a chibanca, viu? Picareta, né? Chibanca e picareta. Comprei. Tô precisando. É um bom dia para todos, em nome de Jesus. Para nos encher de uma forma tão grande que podemos transbordar. Não por aquilo que as pessoas, não pelas atitudes das pessoas, mas por aquilo que existe em nós. Pelo perfume que existe em nós. Glória a Deus, né? Terminei de jantar. Estou aqui com a minha família, né? Jantando e assistindo aqui a live, né? Pregação aí da irmã. Minha filha está ali, meus netinhos, meu genro. Aí nas malhadas, né? O pastor Claudinho, a igreja, que a minha filha e meu genro, que os meus netinhos se congregam, né? E eu tô aqui em casa assistindo a live, o culto, né? Não deu para eu ir para a Cari hoje, mas fiquei aqui assistindo e depois estarei abrindo uma live também.
E a minha vida aqui na presença de Deus é assim. Aqui está aí, ó, o momento de família aqui, né? Na nossa casa. TV consagrada aí a só as coisas de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando, né, esse ministério. Creio que um dia o pastor Claudinho irá me convidar para ir ministrar lá também uma palavra. A irmã trouxe aí uma boa palavra, né? Falando aí acerca do perfume, né? Perfume da Rosa de Saron, né? Louvado seja Deus. Irmãos. Bora se animar, irmãos, que agora é hora do sorteio. Vamos lá ver quem vai ganhar. Conta aí e das agora senhoras. vai sair o número 01. Quem é o 1 que chegou logo cedo? Eita, parabéns, irmão. Vem aqui pegar o seu prêmio. Na glória de Deus. Amém? E a paz aí, irmãos. Amém, Pai Senhor. Amém. O sorteio. É só para vocês verem aí, ó. A 1 a 10. É importante, né? A pregação terminou, tá no momento aí no sorteio. Aí minha netinha. A minha netinha tá lá para dentro. Número 23. Minha netinha também. É isso aí, né? É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a vocês, cada um que vai ouvir esse vídeo. Esse que vos fala é o evangelista Ivani Barbosa. Graças a Deus. Eita glória, Vanessa. Aqui, isso aqui é meu ministério, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui é a entrada, que é uma rua que tem aí. Aí aqui ali é o banheiro, né? Entendendo? Aí a minha esposa, a pastora, ela gosta muito de ornamentar as coisas, sabe? A gente aqui trabalha com ornamentação. Entendendo? Aqui foi o domingo, culto de Santa Ceia. Foi o culto de Santa Ceia, domingo. Aí eu comprei bateria, mas não tem quem toque. Já comprei teclado, guitarra. Aí dei fim o teclado, a guitarra. Fiquei só com a bateria. Aí tem um neto meu que ele tá numas aulas aí de bateria. Eu tô vendo. Ver se eu não defino essa bateria, eu vou deixar para ele tocar, sabe? Aí tem equipamento de som aqui. O som da igreja é bom. Eu gosto de coisa boa. Tá entendendo? E aí, sucessivamente. Aqui tem 70 metros quadrados de igreja. Essa porta aqui é onde vai ser a salinha, sabe? Das crianças. Aqui é uma rua que tem aí. Entendeu? E aí, sucessivamente. Tamo aí. Respondendo aqui o nosso amigo Henrique, ele colocou nos comentários, coloca um versículo que proíbe devolver o dízimo. Você pode fazer isso? Ok, então vamos comigo. Livro de Hebreus, no capítulo de número 7, o verso de número 5. Hebreus, capítulo 7, verso de número 5, diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem ordem segundo a lei, olha só, segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Você entendeu? O dízimo fazia parte da lei de Moisés. E os sacerdotes levíticos, eles tinham ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos de seus irmãos. Quem são os irmãos aqui que se referem? Aos judeus. Então o dízimo fazia parte da lei de Moisés, né, que estava no sacerdócio levítico. Hoje nós estamos no sacerdócio de Cristo, que veio da tribo de Judá.
Leia o versículo de número 12. Verso número 12. Capítulo 7 de Hebreu, verso 12. Diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faça também mudança da lei. Você entendeu agora? Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. A lei de Moisés acabou. O sacerdócio levítico acabou. Não existe mais. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. A lei mudou. Antes era o sacerdócio dos levíticos. É o sacerdócio levítico. Hoje nós chamamos o sacerdócio de Cristo, que veio da tribo de Judá. Então é por isso que nós não podemos mais pagar os dízimos, porque nós não pertencemos ao sacerdócio levítico. Nós pertencemos ao sacerdócio de Cristo. Ok, meu irmão Henrique? O pastor está te roubando quando ele diz para ti que tu tem que tirar 10% do teu salário em dinheiro e dar na igreja. Ele está te roubando. Dízimo era alimento. Deuteronômio diz isso. Que dízimo era alimento, entre cominho, hortelã, trigo, animais, não é? Sim, frutas, legumes e verduras. Então, como é que ele te faz? Exatamente. Tu pagar 10% em dinheiro do teu salário. Ah, outra coisa. Exatamente. Tu sabia que ele está praticando a falsidade ideológica? Pois tá merecendo uma cadeia. Por quê? Ele não é da tribo de Levi. Ele não é sacerdote levita. Porque somente o sacerdote levita tinha ordem, segundo a lei, de recolher dízimo em alimento. Porque somente a tribo de Levi recebeu os sacerdotes para cuidar do serviço social. Foram separados, sabe, para isso? Porque eles não receberam heranças, terra para plantar, para colher. E aonde está escrito isso? Aqui em Hebreus, no capítulo 7, no verso 5, vai dizer o quê? Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de colher ou recolher de acordo com a lei. De acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Ó, pra você ver. Tu é irmão de Levi? Tu é irmão de Levi? Tu é sacerdote levita? Não. Tu é da tribo de Levi? Não. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus era da tribo de Judá. E a tribo de Judá não foi solicitado nenhum serviço social. E como é que o pastor tá tirando 10% do teu salário, dizendo que é sacerdote levita, que tu tem que pagar dízimo? É roubo e roubo muito. Bota roubo nisso, viu? E outra coisa, tu está sendo transgressor perante a Deus e maldito. Gálatas 3:10 diz que maldito todo aquele que pratica preceito de lei, né? E digo mais. Sabe por que o pastor cobra o dízimo, pessoal? Por causa do sistema religioso. Ele está numa igreja e ele tem que obedecer o estatuto, e porque ele gosta de dinheiro e porque ele é mentiroso. O pastor passa 4, 5, 6 anos formando, diz numa teologia, né, numa faculdade, e sabe que não existe o dízimo para graça, sabe que não tem o dízimo em dinheiro, ele sabe que não tem, igual a irmã falou aí, e fica mentindo para você, pessoal. É um absurdo. Ele sabe que a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, ele continua mentindo para você. Você entendeu? Para obedecer a homens, é obedecer estatuto de igreja, mas não obedece a palavra de Deus. Infelizmente, essa é a realidade.